E aí, hoje a gente vai conversar sobre dois movimentos políticos que, nossa, marcaram e muito o século XX: o nazismo e o fascismo. Para a gente entender a história mundial, é fundamental saber como eles surgiram e o que eles defendiam. Então, se prepara que a gente vai fundo nisso. Alguém pode pensar, puxa, por que voltar num assunto tão pesado? Olha, a resposta é bem direta. Conhecer o que aconteceu lá atrás ajuda a gente a entender o nosso hoje e, mais importante, a construir um futuro melhor, sem repetir os mesmos erros. É uma lição, e das fortes, sobre aonde o ódio e o autoritarismo podem nos levar. Então, só para a gente se organizar, esse aqui vai ser nosso roteiro. A gente começa vendo como estava a Europa naquela crise toda, depois olha de perto cada um desses regimes, compara os dois, vê as consequências terríveis e, no final, claro, um quiz para ver o que ficou. Vamos nessa? Ok, primeiro de tudo a gente precisa entender o cenário. Para sacar como o fascismo e o nazismo ganharam tanta força, temos que dar uma olhada na Europa logo depois da Primeira Guerra Mundial. E olha, a situação era de uma bagunça generalizada. A Primeira Guerra acabou em 1918, mas a paz não trouxe tranquilidade, não. Muito pelo contrário. Muitos países, principalmente a Alemanha e a Itália, entraram numa crise econômica pesadíssima, com muita gente desempregada e uma insatisfação popular gigante. E, para piorar, a Grande Depressão de 1929 chegou com tudo, criando um terreno fértil para líderes com discursos bem radicais e promessas de resolver tudo. E foi bem nesse clima de crise que surgiu na Itália o primeiro desses movimentos, os chamados totalitários, ou seja, regimes que queriam controlar absolutamente tudo na vida das pessoas e da sociedade. Vamos ver como é que isso funcionava na prática. O fascismo italiano, com o Benito Mussolini na liderança, tinha umas características bem claras. Tinha um culto absurdo à imagem do líder, o Duce, que era promovido com muita propaganda. O movimento era radicalmente anticomunista, quer dizer, contra a ideia de uma sociedade sem classes. Além disso, eles valorizavam demais a guerra, a força militar, e tinham essa ideia de que a Itália precisava expandir seu território para voltar a ser uma grande potência. Agora, vamos para a Alemanha. Lá a crise era ainda pior, muito por causa das punições super pesadas que o país sofreu depois da Primeira Guerra. Esse sentimento de humilhação e de desespero acabou abrindo as portas para uma ideologia ainda mais extrema. O nazismo, liderado por Adolf Hitler, tinha várias coisas em comum com o fascismo, tipo o culto ao líder e o militarismo. Para garantir o poder, o Hitler acabou com os sindicatos e perseguiu qualquer tipo de oposição. Mas o nazismo tinha um negócio central e terrível que era só dele: a crença na superioridade da tal raça ariana e um ódio profundo e organizado contra os judeus, que a gente chama de antissemitismo. Certo? A gente já viu as características de cada um, né? Agora vamos colocar eles lado a lado. Isso vai ajudar a deixar bem claro o que eles tinham em comum e, principalmente, qual era a grande diferença entre eles. Então, a gente pode resumir assim: os dois eram regimes autoritários, com um líder super forte, militaristas e anticomunistas. Mas a diferença principal, e a mais trágica, é que o nazismo foi todo construído em cima de uma ideologia racial. A perseguição aos judeus não era só uma parte do plano, era o centro de tudo. Entender isso é a chave para a gente ter noção do tamanho da barbárie que aconteceu. Porque, né, falar das ideias é uma coisa, mas a gente precisa entender o impacto real que esses regimes tiveram no mundo. E as consequências foram, sem nenhum exagero, catastróficas. A subida desses regimes ao poder seguiu um roteiro que dá até arrepio. Primeiro, eles acabaram com a democracia, proibindo todos os outros partidos. Depois, perseguiram e eliminaram qualquer pessoa que pensasse diferente. Em seguida, o foco foi nas minorias, principalmente os judeus na Alemanha, que perderam empregos, bens e até os direitos mais básicos. E o passo final foi a guerra. A invasão da Polônia por Hitler, em 1939, foi o estopim da Segunda Guerra Mundial. E o ponto mais terrível do horror nazista foi o que eles chamaram de solução final. Isso nada mais era do que um plano de genocídio. A deportação em massa de judeus de toda a Europa para campos de concentração e extermínio, onde milhões foram assassinados de forma sistemática. É, sem dúvida, uma das páginas mais sombrias de toda a história da humanidade. Ufa, eu sei, é um assunto pesado, mas é muito importante conhecer. Agora, para ajudar a fixar as ideias principais, que tal um quiz rapidinho? Bora testar o que a gente viu? Vamos lá, primeira pergunta, para aquecer.
Quem era o líder do fascismo italiano? Valendo! Isso mesmo, Benito Mussolini, o Duce. Segunda pergunta. Qual foi aquela grande crise econômica mundial que acabou ajudando o discurso de Hitler a ganhar força? Tempo? Exato, a crise de 1929, também conhecida como a Grande Depressão, ela afundou ainda mais a economia e a sociedade alemã. Terceira pergunta. Na política, o que aconteceu logo que esses regimes tomaram o poder? Perfeito. A democracia foi a primeira a sofrer, com o fim dos outros partidos e a perseguição violenta a qualquer um que discordasse. E a última pergunta do nosso quiz. Qual foi a ação que deu início ao maior conflito da história? É isso aí. A ambição sem limites de Hitler levou à invasão da Polônia, e esse foi o começo da Segunda Guerra Mundial. Mandaram muito bem no quiz. Agora, para a gente terminar, fica uma pergunta para reflexão. Depois de tudo isso que a gente conversou, o que mais saltou aos olhos? Foi alguma semelhança ou foi aquela diferença fundamental entre os dois regimes? Deixa a resposta aí nos comentários que a conversa continua por lá. Bom, pessoal, por hoje é isso. Espero que essa nossa conversa tenha ajudado a clarear um pouco as ideias sobre um tema tão importante. Se essa análise ajudou de alguma forma, não se esqueça de seguir o canal, ativar as notificações para não perder os próximos e, claro, deixar aquele like que ajuda a gente a continuar produzindo. Muito obrigado pela companhia e até a próxima!